em Salmos. Nós vamos ler nessa noite um salmo que é de Moisés, Salmo de Moisés, que é o Salmo de capítulo 90. Salmos capítulo 90. Salmos 90. Estarei lendo aqui na versão NVI os versículos a partir do 12. A partir do versículo 12, Salmos capítulo 90. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Amém? Até aqui. Os irmãos, vamos orar, né? Antes de todos os irmãos se assentarem. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, ó Deus, nesta noite através da Tua palavra. Vem nos instruir, nos ensinar, meu Deus, nos corrigir, Pai. Em nome de Jesus, fala, Pai, conosco nesta noite. Fala comigo, fala ao meu coração, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. E que o Senhor, meu Deus, cresça e que eu diminua. Que nada venha sair de mim mesmo, mas que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. E que o Senhor venha usar da forma que quiser. Aleluia, meu Deus. E que todo impedimento e embaraço, ó Deus, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar agora. Estava meditando nesta tarde na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Referente ao tempo, né? Ao tempo de Deus. O nosso Deus, Ele não está, Ele não está apegado a esse tempo que nós temos. Ele não se limita a esse tempo, né? Deus, Ele tem ali o seu próprio tempo, né? Ele não se submete, né, a esse tempo que nós vivemos. Tanto é que a palavra dele declara, né, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, ao Senhor, né, Ele não está sujeito a esse tempo, porque Deus, Ele é infinito no seu poder e Ele tem um tempo nas mãos, né? Então, o tempo que nós vivemos e que nós contamos os dias, né, esse tempo para Deus é relativo, né? Para Ele é indiferente, porque Deus, Ele, no nosso entendimento, né, tudo tem que ter um começo e um fim.
E Deus, a gente sabe que Ele é um ser que existe, e a gente não sabe desde quando. Então, para a gente, a nossa mente, nosso intelecto, a gente precisa ter um início. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso demais para isso. Então ele existe desde sempre. O Senhor, desde sempre, o Senhor nosso Deus, Ele existe. Né? Então, o tempo para nós é diferente para Ele. Né? Então, como a palavra de Deus declara que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, então, né? Para nós 1000 anos é muita coisa. Né? 1000 anos até os nossos ossos já foram embora. Se formos enterrados, né? Já ele se desintegra na terra, porque a terra come tudo. Mas para Deus não. Deus, Ele é infinito. O seu poder é imensurável. A gente não consegue compreender as coisas de Deus. A gente não compreende a grandiosidade do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos dando indícios indícios assim de pequenas coisas que o Senhor Deus é. A palavra de Deus declara que Ele mediu os oceanos, né? O pastor falou esses dias, na conchinha da mão dele. Né? Imagina a grandiosidade do nosso Deus, porque nós sabemos que os oceanos é muita água. É muita água. E para Ele medir na conchinha da sua mão, imagina o tamanho do nosso Deus. Então, tudo sobre Deus que nós tentamos compreender vai muito além do nosso intelecto, da nossa imaginação. Então, nós não conseguimos compreender Deus, entender o ser Deus, o poder de Deus. E eu estava meditando sobre o tempo de Deus, né? O tempo de Deus sobre nós, sobre aqui a terra, sobre os humanos, sobre a humanidade. O Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas no tempo dEle, o tempo dEle, o tempo determinado dEle. Tanto é que a palavra de Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz que há tempo, né, para tudo. Né? Então aqui a partir do versículo 1 diz assim, versão NVI: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Então Deus está falando que é debaixo do céu, ou seja, para a humanidade, para aqueles que estão aqui sobre esta terra. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso é certo, que nós vamos nascer e vamos morrer um dia. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se contar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar
e tempo de viver em paz. Então, nosso Deus, Ele deixou escrito na tua palavra que tem tempo para tudo. Todas as coisas debaixo do céu tem um tempo determinado. O problema é que nós, achamos que Deus deve se submeter ao nosso tempo. Imagina quando nós estamos aflitos com alguma coisa que nós achamos que tem que ser naquele momento. E aí nós falamos com Deus: Senhor, se não for agora, não vai ser nunca. Senhor, se o Senhor não agir agora, nunca vai acontecer. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso agora por mim. E o Senhor não faz, e nós nos frustramos por causa disso. Mas o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Então o Senhor não vai se submeter ao nosso tempo, à nossa vontade, aquilo que nós queremos que aconteça no nosso tempo. Ele vai fazer as coisas no tempo que Ele determinou para as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele, na sua grandiosidade, na sua grande sabedoria, no seu grande poder, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que entendemos o que é melhor para nós. Mas quando nós achamos e nós fazemos as coisas achando que é o tempo certo, que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor, quando nós fazemos as coisas sem a direção do Senhor, é aí que nós quebramos a cara. É aí que as coisas dão errado. Porque o Senhor, Ele tem dois caminhos, a vida e a morte. E um é a bênção, o outro é a maldição. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós vamos experimentar o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Mas quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, que nós achamos que é o certo, sem a direção do Senhor, sem ouvir o Senhor, é quando nós colhemos maldição sobre a nossa vida. E o que nós precisamos aprender é isso. O Senhor não está sujeito ao nosso tempo, não está sujeito à nossa vontade. Em muitos momentos nós passamos por aflições. É lícito, que nós venhamos passar por aflições, porque a palavra declara, em João 16:33, Vamos abrir lá em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então é lícito que nós venhamos passar por momentos difíceis, por aflições,
Mas parece que esses momentos difíceis, essas aflições nunca cessam, nunca passam. Meu Deus, mas é sempre aflições, nunca vai ter um fim, nunca vai cessar os momentos difíceis sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus declara em Lucas, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 7, diz assim, ó: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, não é sempre que nós vamos passar por lutas, aflições, vamos ser injustiçados, porque nós temos um Deus que é nosso juiz também. Um Deus que Ele é tudo na nossa vida. O nosso Deus, Ele é tudo para nós. Ele supre as nossas vidas de tudo. Então, Ele é juiz também na nossa vida. Ele também é o nosso advogado. Ele também é o nosso médico. Ele é tudo para nós. Esse Deus que nós servimos, Ele supre todas as nossas, tudo aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades. O nosso Deus, Ele supre tudo. Então, Ele também é o nosso juiz, que julga as nossas causas. Ele julga as nossas causas. E a palavra dele declara: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Qual que é o segredo aqui? É o clamor, né? A palavra de Deus diz que clamam a Ele dia e noite. Então não pode parar, não pode cessar a oração, o clamor ao Senhor. Mas Deus fará justiça. Parece que nós sempre somos injustiçados, parece que nós sempre estamos sendo vítimas. Mas Deus vê tudo. Nós não precisamos fazer nada, porque o nosso Deus fará por nós. Quem luta as nossas lutas é o Senhor. Quem vai na nossa frente é o Senhor. É Ele que vai derrubando as muralhas, as barreiras que se levantam no nosso caminho. Nós não precisamos fazer nada. Não precisamos nos precipitar em fazer algo, porque o tempo é do Senhor. Deus faz tudo certo no tempo dele. O tempo certo. No tempo de Deus. O tempo de Deus, né? Não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algumas passagens que declaram de pessoas que quiseram se adiantar ao Senhor. Nós vemos Sara se adiantando ao Senhor. Mesmo o Senhor falando ali, há uma promessa. O seu filho vai vir, ele vai nascer.
Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Sara vai ser a mãe ali, né, dessa criança. Mas mesmo ela ali, presenciando tudo, contemplando tudo, ela quis dar o jeito dela. Ela quis passar à frente do Senhor, achando que aquilo que ela iria fazer seria um caminho que Deus iria usar, seria aquela ocasião, aquilo que ela fez seria um instrumento para Deus, mas não é dessa forma. Não foi dessa forma, não seria dessa forma na vida dela. O que Deus falou, Ele iria cumprir sobre a vida de Sara. E cumpriu sobre a vida dela. Não precisou ela fazer aquilo. Nós vimos Saul sendo precipitado, mesmo quando o profeta declara: depois de 7 dias eu virei aqui para sacrificar. Deu o 7º dia, Saul olha de um lado, olha para o outro, vê o tempo, porque ele acha que o tempo tem que ser o dele. Ele olha o tempo, ele vê o tempo passando, ele vê os soldados se dispersando, e aí bate o desespero em Saul. E aí ele acha que ele precisa fazer algo. Mas o tempo é do Senhor. E o profeta falou: eu irei. Eu estarei lá no 7º dia. E a palavra declara que quando ele acabou de oferecer sacrifício ao Senhor, chega o profeta. E a consequência para Saul não foi boa, porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele não soube esperar. Não soube esperar. Mas também nós vemos a palavra de Deus. Aqueles que se mantêm firmes até o fim. O pastor pregou sobre José domingo. Imagina se José não soubesse esperar. Porque José ele passou por um processo na sua vida. E não foi um processo fácil. Foi um processo difícil na vida de José. Ser rejeitado pelos próprios irmãos, ser vendido como escravo, trabalhar como escravo, ir para a prisão, ser acorrentado. Imagina se ele não soubesse esperar. Ele não iria vivenciar o que Deus tinha preparado para ele. Deus levantaria outro para se colocar ali naquele lugar. Mas ele soube esperar. Ele foi fiel, ele se manteve firme. Ele confiou no Senhor. Ele confiou naquilo que o Senhor representava na vida dele. Naquilo que ele ouvia do seu pai. Estava no coração de José. O amor a Deus, que foi passado de pai para filho. Então, quando nós aprendemos a esperar, quando nós aprendemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, nós vamos viver
grandes coisas em nossas vidas, grandes bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós temos que aprender, nós temos que aprender. Por isso que eu li aqui em Salmos 90, o que ele declara aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então nós temos que aprender, que o tempo nosso não é o tempo de Deus. E esse aprendizado que o Senhor tem para nós é que quando nós aprendemos a esperar, o Senhor tem o melhor para nós. E Ele, como declara aqui no Salmo, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Então, não vai ser somente aflições, não serão somente aflições, não vai ser somente lutas. Vão ter bênçãos, vão ter vitórias. Só basta confiar, só basta crer. Amém? Só basta aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, para tudo, até para nos abençoar. É engraçado, quando nós achamos que eu vou perder uma grande oportunidade. Senhor, me ajuda, senão essa oportunidade aqui, ela é grande demais, mas Deus está olhando lá na frente. Deus está olhando lá na frente. Ele está falando, isso aqui não é nada para aquilo que eu tenho para você. Se você souber esperar, você vai colher uma grande vitória, maior do que esta. Por que a palavra declara que a glória da segunda casa é maior do que da primeira? Não é isso que a palavra declara? Então que nós venhamos pedir ao nosso Deus: Senhor, nos ensina a esperar, nos ensina a esperar o seu tempo, o tempo que o Senhor tem determinado para todas as coisas. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda, Senhor, a ter paciência, como está escrito no Salmo 40. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.